queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós vamos estudar a aula 67, Língua Portuguesa para o 9º ano. Para nossa aula de hoje, você vai precisar ter em mãos o seu caderno de língua portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador. Será necessário que você faça as anotações. E o assunto que iremos estudar hoje é métrica e versificação. E isso tem a ver com o quê? Tem a ver com poesia. Nossos objetivos são conhecer os conceitos básicos de métrica e versificação e aprender a contar as sílabas métricas. Muito bem, pessoal. Então, métrica, ou metrificação, é a forma muito utilizada na poesia para medir o tamanho dos versos. Quando a gente fala em medição de versos, a gente costuma usar a palavra metro, Então, nós vamos estudar essas medidas, que dizem respeito à métrica. Muito bem. Quando a gente faz a contagem das sílabas métricas de um verso, nós chamamos isso de escansão. Então você vai ouvir muito essa palavra, depois lá no exercício também vai aparecer a palavra escansão, é contar quantas sílabas métricas tem um verso. Muito bem. Essas sílabas métricas, elas podem variar muito, em relação ao tamanho. Nós vamos ter desde as sílabas formadas por versos extremamente curtos até versos mais longos. Muito bem. Então, vamos adiante, Então, anota lá, metro é a medida do verso. E a metrificação é o estudo disso, Então, métrica, como contar as sílabas poéticas de um verso. Sílabas literárias são diferentes de sílabas gramaticais. Não é a mesma coisa. A gente até vai usar as sílabas gramaticais como base, para se orientar, mas não significam a mesma coisa. Então, a contagem das sílabas literárias ou também poéticas, ela vai se distinguir das sílabas gramaticais, tá? Por quê, pessoal? Porque nas sílabas gramaticais, a gente considera o número de sílabas gráficas, que estão escritas e existem regrinhas de separação silábica. Já as sílabas poéticas ou literárias, a gente vai considerar as sílabas sonoras, ou seja, a quantidade de sons que eu estou emitindo quando eu falo aquele verso. Muito bem. Duas regrinhas bem basiquinhas que ajudam a gente a diferenciar sílabas gramaticais de sílabas literárias. Olha só, nas sílabas literárias, a gente faz a contagem somente até a última sílaba tônica de cada verso. E aí será bem importante que a gente lembre, o que é uma sílaba tônica? É a sílaba mais forte da palavra, E também unir sílabas quando houver sons de vogais. Essas vogais se juntam e acabam formando um único som, Na hora que eu falo, a pronúncia acaba saindo ali um único som na junção das vogais. Então, só isso já diferencia sílaba literária de sílaba gramatical. Muito bem. Então, regras para contagem de sílabas poéticas, pessoal. Número 1. A contagem das sílabas só é realizada até a última sílaba tônica da última palavra do verso. Muito bem. Então, agora aqui a gente vai ver um exemplo de um poema. É o Poema dos Olhos da Amada, do Vinícius de Moraes. E a gente vai ver como que foi feita a contagem dessas sílabas poéticas. Olha lá, pessoal, que legal, Veja só essa construção aqui. Então, primeiro a professora vai ler esse pedacinho do poema
e depois eu vou explicar para vocês como que aconteceu essa divisão toda. Ó minha amada, que olhos os teus são cais noturnos, cheios de adeus. São docas mansas, trilhando luzes que brilham longe, longe nos breus. Muito bem, então olha só. Fiz até uma legenda aqui, né? O vermelhinho, então veja que eu pintei aqui várias sílabas de vermelho, tá? O vermelho é a sílaba tônica da última palavra de cada verso. Então eu vou lá na última palavrinha de cada verso e eu preciso identificar qual é a sílaba tônica dessa palavra. Sílaba tônica, a sílaba mais forte, aquela que eu pronuncio com maior intensidade, né? Muito bem. Por que eu tenho que fazer isso por primeiro? Porque é até essa sílaba aqui que eu vou fazer a contagem das sílabas métricas ou poéticas. Muito bem. Aí a professora pintou de roxinho a junção das sílabas que terminam e começam por vogal. Por quê? Porque ali eu fiz a junção e eu vou contar como se fosse apenas uma sílaba, porque na hora que eu falo, esse som sai todo junto, né? Forma um único som. Então, tudo que está pintadinho de roxo aqui no poema é onde teve duas vogais juntas que se uniram formando um único som. Muito bem. Depois, o que a gente faz, né? Essas são as coisas básicas que a gente precisa olhar na estrofe. Aí, basicamente, nós vamos proceder à separação das sílabas como a gente separa gramaticalmente, né? Só tomando aquele cuidado das vogais que ficam juntas. Então, olha só. Ó, minha, ma. Só vou contar até o ma. Depois não importa mais. Vocês viram que quando eu falei aqui, ó, minha amada, você não consegue diferenciar qual é o A do minha e qual é o A do amada. Por essa razão, né, esses dois As ali, eles se juntam e eles formam um único som. Quando você pronuncia isso, sai um único som, né? Ó, minha amada, minha amada, minha amada. Você não distingue esses dois As. Por isso, essa junção. Então, aqui nesse primeiro verso, eu tenho 1, 2, 3, 4 sons, 4 sílabas métricas. Lembrem que eu tenho que parar a contagem exatamente na sílaba tônica, naquela que eu pintei de vermelho. Segundo verso, que olhos os teus. Por que eu juntei aqui? Porque quando eu falo que olhos, que ó, o que ó é um som, né? Vogal mais vogal, junta e forma um único som. Então, 1, 2, 3, 4. Muito bem. São cais no tur. Também 4 sílabas métricas. Cheios de Deus. Também 4 sílabas métricas, né? O D e o A, vogal com vogal, junta. Na hora de falar isso, reproduz um único som. Cheios de Deus. De A. Um som só. São docas man. 4 sílabas métricas. Trilhando lu. 4 sílabas métricas. Que brilham long. 4 sílabas também. Longe nos breus. 4 sílabas também. Veja só, esse poema aqui, a gente diz que ele apresenta uma regularidade nos versos. Por quê? Porque todos os versos possuem 4 sílabas métricas ou poéticas. Quando você observa aqui a escrita desse texto, né, a forma como ele está organizado aqui na tela, você vai perceber que existe essa regularidade, porque todos os versos, eles são do mesmo tamanho, né? As frases não tem uma mais curta e uma mais longa, são todas regulares. Então, se cada verso possui 4 sílabas poéticas, a gente chama esses versos aqui de versos tetrassílabos, né? Esse é o nome
Tetra vem de 4, então tetrassílabos porque tem 4 sílabas métricas. Muito bem, vamos adiante, né? Como é que a gente faz a classificação dos versos? Então, é pela quantidade de sílabas poéticas ou sílabas métricas, né? A mesma coisa. Os versos, eles vão receber nomes. Então, monossílabos, quando tiver apenas uma sílaba poética. Aí ele tem que ser extremamente curto, né? Formado geralmente por uma palavra monossilábica. Dissílabos com 2 sílabas métricas. Trissílabos, 3 sílabas. Tetrassílabo, que foi o exemplo que eu dei, 4 sílabas. Pentassílabos, 5 sílabas. Os versos pentassílabos, eles têm também um outro nome, tá ali, ó. Quando ele for pentassílabo, ele vai ser chamado de redondilha menor, tá? 5 sílabas métricas. Hexassílabos, quando ele tiver 6 sílabas, os versos de 6 sílabas são chamados de versos heróicos. Heptassílabos, versos formados por 7 sílabas métricas. Quando ele for um verso formado de 7 sílabas, ele receberá o nome de redondilha maior, né? 5 é redondilha menor, 7 é redondilha maior. E aí, né, nós vamos ter uma sequência que vai até os versos bárbaros com mais de 12 sílabas. Então, octossílabos, eneassílabos, os decassílabos, que também são muito usados, né? Versos com 10 sílabas métricas, endecassílabos, dodecassílabos, e se ele tiver mais de 12, então a gente chama de versos bárbaros. Muito bem, tá aí então toda essa nomenclatura, né? Dependendo da quantidade de sílabas, recebe esse nome. Muito bem. Quando os versos têm o mesmo número de sílabas poéticas, a gente diz que eles são regulares, que é o caso ali do poema do Vinícius de Moraes que eu exemplifiquei. Né? Eles tinham regularidade métrica. Né? Se ele tem regularidade métrica, a gente diz também que ele é isométrico. Né? Mesmo número de sílabas métricas em cada verso. Temos também versos que não apresentam regularidade. Se eles não apresentarem essa regularidade, então um é mais comprido, outro é mais curto, né? Aí a gente chama esses versos de heterométricos. Ou ainda, versos livres. Versos livres é quando eles não obedecem nenhuma forma, quando eles não possuem nenhum tipo de métrica. Muito bem. Vamos observar agora a metrificação de um outro poema, também do Vinícius de Moraes, né? Esse poema aqui chama-se Soneto de Fidelidade, né? Um poema muito conhecido, e todo esse soneto ele foi escrito em versos decassílabos, com 10 sílabas métricas ou poéticas. A professora trouxe então aqui para vocês, né? Todo o soneto. Lembrando, né, que o soneto, então esse poema aqui em questão, é um soneto, e um soneto ele apresenta uma composição poética fixa, que é formada de 14 versos, sendo que os 2 primeiros são 2 quartetos, né? 4 versos em cada estrofe, e os 2 últimos são 2 tercetos, com 3 versos. Então, olha lá. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Lindo poema, não é mesmo? Então, olha só, vamos voltar aqui. A professora destacou, né, neste soneto, a sílaba tônica da última palavra de cada verso. Lembra que essa é a regrinha número 1. É o primeiro passo que a gente precisa dar para contar as sílabas métricas. Então, de vermelho, né, eu pintei a sílaba tônica
da última palavra. Muito bem. Lembrem que a contagem das sílabas, ela vai exatamente até a sílaba tônica. O que tem depois não importa, tá? E aí eu fiz a divisão, né? Já contando ali as sílabas. Então vamos conferir algumas para ver se realmente temos 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Tem que ter 10 lá na sílaba pintada de vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ver mais uma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E se você continuar fazendo essa contagem, todas elas vão fechar no 10. Quando eu tenho 10 sílabas métricas ou poéticas, eu tenho que tipo de versos? A gente chama esses versos de versos decassílabos. Observem que o tamanho desses versos em relação àquele primeiro poema que eu mostrei, ele é muito maior, né? São versos regulares, porque todos têm 10 sílabas métricas, e são versos mais longos, então quanto mais sílabas poéticas, maior vai ser o verso, né? Maior vai ser a frase. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos falar um pouquinho então de versificação, né? Que diz respeito aos versos e às estrofes. Então, o verso corresponde a cada linha do poema. Então, voltando aqui no poema do Vinícius, né? Cada uma dessas linhas aqui eu chamo de verso. Muito bem. E estrofe é o quê? É o conjunto desses versos. Então, desde o início, ó, a primeira estrofe, esse primeiro pedacinho aqui, tem 4 versos. A segunda estrofe também tem 4 versos. A terceira estrofe tem 3 versos. E a quarta estrofe também tem 3 versos. Muito bem. Então, tem a clareza, né, do que é verso e do que é estrofe. E aí, quando a gente agrupa, então, os versos, a gente forma as estrofes e cada estrofe também recebe um nome pela quantidade de versos que ela possui. Então, eu vou chamar de monóstico quando a estrofe tiver apenas um verso. Quando ele tiver 2, eu chamo de dístico. Quando tiver 3, eu chamo de terceto, que é o caso ali do soneto, né? Os 2 últimos são 2 tercetos. Chamo de quadra ou quarteto quando tiver 4 versos. Quintilha com 5 versos. Sextilha com 6 versos. Septilha com 7. Oitava quando forem 8 versos na estrofe. Nona com 9 versos. E décima quando a estrofe for formada por 10 versos. Muito bem, né? Então, isso é uma nomenclatura utilizada aí no campo poético. Muito bem, pessoal. Então, ficamos por aqui hoje. Nas nossas próximas aulas, a gente vai continuar falando um pouco mais a respeito de poesia, né? E da estrutura desse tipo de texto. Então, vai lá para os exercícios agora, né? Praticar tudo que você aprendeu na aula de hoje. Muito obrigada pela sua atenção. E a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!